Hoje nós estamos na era digital, né? E com a quarentena tá vindo mais à tona porque a gente está ficando mais confinado, algumas pessoas não estão trabalhando em home office, estão realmente em off, né? E estão tendo que se virar nos 30. E no caso, a gente tem a questão aí do marketing, o marketing digital, e a minha parte dessa questão do marketing aí, eu trabalho numa infoprodutora, né? E essa parte dessa estratégia para poder você alavancar seu negócio, né? Então, por exemplo, você é empreendedora, alavancar o seu negócio. Mas é só para me apresentar. Bom, eu tenho 45 anos, meu marido está aí, que é o Rodrigo. Eu sou casada há 25 anos, já fizemos bodas de prata em janeiro desse ano. Tenho dois filhos, homens, o Rafael e o Daniel. Tenho uma vivência assim de caminhada pastoral já de uns quase 20 anos, né? A gente já vem com essa caminhada. Conheci o Gustavo através dessa caminhada também, né? Inclusive lá no CITEP. Então, tem algumas coisas para a gente passar aí de vivência, de estudo, de conhecimento, algumas coisas que a gente vai dividir hoje, que a gente vai bater um papo. Eu costumo dizer o seguinte: nesse momento que a gente está passando hoje, a dificuldade maior está sendo manter o nosso bom humor ou até mesmo a autoestima, né? Ontem eu era uma pessoa que saía todos os dias para trabalhar, né? Então sou, né, a mãe, a esposa, a companheira, a executiva, a funcionária, a trabalhadora, a parceira, a colaboradora, o que for, que sai todos os dias de casa para trabalhar e tem todo aquele ritmo de vida. Diante dessa quarentena, né, desse desafio que a gente está passando, isso tudo mudou, né? E a gente, no início, foi um momento assim para a gente repensar, ficar focado no como que a gente ia lidar com essa situação. Mas hoje já está começando, como já passou, né? E lá seus 60 dias, já está começando a ficar assim, ai meu Deus, eu já estou começando a ficar, né? Nervosa, já estou começando a ficar ansiosa, já estou começando a ficar assim, né? E já está ficando chato. Então a gente dribla aí com os nossos desafios que são o dia a dia mesmo, né? Como que a gente vai lidar comigo mesmo, com o meu humor, com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu irmão, com a minha mãe, com quem está convivendo comigo na casa, ou até mesmo com eu mesmo, né? Porque às vezes tem gente que mora sozinha e não tem como ficar com ninguém. Então eu vim aqui hoje para contar um pouquinho das possibilidades que a gente tem para poder clichê o que eu vou falar, mas é verdade. Fazer do limão uma limonada doce. Ah, mas eu tenho diabetes. Coloca açúcar demerara, coloca açúcar magro, coloca adoçante, mas vamos fazer doce. Vou colocar meu óculos aqui para ficar melhor. Então, é fácil conviver o dia inteiro com 5 pessoas ou mais dentro de casa, de forma integral, da hora que levanta até a hora que dorme? Não, não é. É bom? É uma experiência, né? A gente tem que se permitir, porque são nossos parentes, são nossos filhos, é o nosso marido, é a nossa mãe, é o nosso pai. O que que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente falar, não quero, não vou fazer, né? Então vamos lá. Antes da quarentena, a gente tinha os sonhos, né? A gente já estava com tudo planejado, como a gente está até hoje, né, gente? A gente está com tudo planejado. Tudo planejado. Mas eu pensei aqui várias vezes. Alguém perguntou alguma coisa? A gente está tudo planejado, tá tudo bem. Mas o que que eu vou fazer com meus planos? Eu não sei que eu tenho, não sei como é que eu vou me proceder agora. Como que eu vou proceder com essa quarentena? Sendo que eu nem de casa posso sair. Mal eu posso ir no supermercado, mal eu posso ir numa padaria, né? Sossegada. Então vamos lá. Eu costumo dizer que sonhos, antigamente, assim, não é bem antigamente não, uns 2, 3 anos atrás, eu tinha vergonha de sonhar. Porque o que acontecia? Eu sonhava
Na hora que eu me deparava com um sonho mais ambicioso, presta bem atenção na palavra, eu tinha vergonha. Eu pensava assim, nossa, mãe do céu, mas isso é pecado. Eu nunca que eu vou conseguir isso. Eu não tenho condições nenhuma. Aí eu parava de sonhar. Eu simplesmente desencantava. Aí eu falava assim, gente, mas não é possível. Como é que eu vou alcançar as coisas se eu não sonhar, se eu não tiver aquela vontade de ter, se eu não tiver aquela vontade de alcançar aquele sonho, né? Mas vou voltar um pouquinho no passado, é o seguinte, a minha vida, de qualquer forma, sempre foi muito planejada. Eu casei muito nova, de fato. Não sei se vocês fizeram o cálculo aí, eu fiz 25 anos de casado, eu tenho 45. Eu casei com 19 anos. Mas quando eu casei com muita consciência, eu casei e eu falei assim, eu em comum com meu marido, falei, olha, eu vou ter filho somente depois que eu fizer a faculdade e depois que eu tiver a minha casa própria. Porque o meu sonho, a minha meta é ter uma estabilidade e um sossego, assim, uma certa tranquilidade para mim poder ter meu filho e poder viver minha vida. Tá tudo bem? Você tá de acordo? Ele, claro, eu tô de acordo. E assim foi. E eu fiquei 10 anos do meu casamento com o sonho de terminar de estudar, fazer a faculdade, para comprar minha casa e ter meu filho. Eu formei com 7 meses de gravidez. É engraçado que quando eu experimentei a minha beca, a moça virou para mim e falou assim, qual que é o número da sua beca? Eu falei assim, olha, eu quero uma beca de gestante. Ela falou assim, mas você tá grávida? Eu falei, não. Ela falou, mas como que você quer? Porque eu vou estar grávida. Ela falou, não, mas falta mais de um ano, que a gente experimenta a beca antes, né? Falou, não, mas pode fazer de gestante. Aí ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Ela falou, então tá, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela falou, ó, não tem jeito de arrumar não. Eu falei, pode colocar. E assim fui. Eu fiz a minha colação de grau grávida de 7 meses do meu filho mais velho. Do jeitinho que eu programei. E até hoje, tudo que eu faço, eu sonho, eu coloco meta e programo e consigo. É fácil? Óbvio que não é fácil. Tem vários desafios, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero ir para Nova York. Não é que eu vou, não. Eu quero ir para Nova York. É meu sonho ir para Nova York. Eu já estabeleci uma meta. Só que para que isso eu alcance essa meta, eu tenho que estabelecer um cronograma disso aí. Porque se for ficar só no sonho, sabe o que vai acontecer? Todo dia eu vou dormir, quero sonhar que eu estou em Nova York, quero sonhar que eu estou sonhando, vivi aquele glamour, aquela vida maravilhosa, acordei e está tudo bem. Não, eu quero estar lá. Né? E o sonho, quando você sonha com tanta convicção de que aquilo é real para você e que aquilo realmente você vai realizar, que você sente o cheiro, você sente a presença, você sente na pele. Às vezes você fecha o olho, você sente que está no lugar. Você, no caso de Nova York, você assiste um filme, você tem a sensação que você já foi naquele lugar, de tão real esse sonho. Mas você precisa estabelecer uma meta. Tá, qual que é o prazo que eu tenho para poder realizar esse sonho? Quais são os meios que eu tenho para poder realizar esse sonho? Então, tudo isso, uma vez que você colocar, gente, é anotar. E te falo mais, uma dica da minha coach. Se você colocar num papel imagem, eu desafio vocês a colocar até num cartaz, eu fiz, tá? Para mim, um cartaz com figuras dos meus maiores sonhos. Porque a gente tem sonho, por exemplo, eu tenho sonho de ir no shopping e passar o dia inteiro só gastando. Coisinha bobinha. Não é gastando ganhando dinheirão, não. É chegar ali na loja e comprar um brinco, chegar ali no restaurante, lanchar a hora que eu quiser, ir ali comprar um sapato, o dia inteiro. Vamos supor, é coisa alcançável. Mas aqueles sonhos que são sonhos maravilhosos, que é coisa assim, que é espetáculo, que são realizações, você coloca num cartaz as figuras, coloca prazo, ó, eu vou dar um exemplo. Em 2021, em maio de 2021, eu quero estar indo em Nova York. E o período de maio é melhor lá, porque eu não gosto de neve e não faço questão nenhuma de ir. É o melhor tempo. Então,
eu estabeleci. Como eu vou fazer? Eu vou começar a correr atrás para poder fazer isso. Que é correr atrás do dinheiro, correr atrás da forma como eu vou arrumar esse dinheiro, como que eu vou trabalhar para almejar, como que eu vou juntar e etc. Até o meu sonho ficar palpável e realmente efetivar ele. Eu coloquei, eu vou espelhar para vocês uma imagem aí. Você habilita para mim o compartilhamento, Gustavo, por favor? Por quê? Porque isso vai fazer com que você mude a sua visão de desafios, tá? Eu não gosto de falar a palavra problemas, tá, gente? Toda vez que for falar desafios, provavelmente eu vou estar falando alguma coisa referente a problemas, tá? Então, eu vou falar desafios. Fica mais fácil, fica mais suave. Eu preparei um material, que eu vou falar um pouco dele para vocês, que a gente vai discutir aqui, bater um papo aqui sobre essa questão aí da gente tentar deixar as coisas menos baixa astral, menos ruins, menos desafiadoras e mais alegres, mais abertas, e a gente se tornar uma pessoa mais feliz, mais risonha, igual a Luciane. A Luciana Tudorana, que é risonha, a Ruth também é risonha. Eu sou risonha, a LG K9, que eu não vi o nome até agora, de blusa preta, também. As duas LG K9 aí são risonhas. Então, assim, a Juliana tá rindo também. Então, assim, é isso mesmo, gente. É rir, é sorrir, sorrir. Sorrir quebra qualquer problema que a gente tenha. Sorrir. Ah, que é isso que você tá rindo? Você é boba? Sou boba, sim. Eu tô rindo porque eu sou boba. Conseguiu, Gustavo, compartilhar? Deixa eu ver aqui. Ah, deu. Vou pegar aqui minha tela, meu material. Então, vou colocar aqui, primeiro, uma frase. Vou colocar aqui no inteiro aqui pra vocês verem. Tá todo mundo vendo? Faça um sinalzinho aí pra mim de joia. Tá todo mundo lendo? Então, vamos lá. As conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividade e sonhos. E 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas. Então, não é 51 e nem 49. É 50-50. Você tem que inspirar, tem que criar e ter os sonhos. Mas se você não tiver a disciplina, um trabalho árduo e uma determinação para poder alcançar, você não vai alcançar. Quanto mais você conseguir limitar os pensamentos negativos, tanto mais forte a sua mente se tornará. Vamos lá. Essa imagem aí, eu quis remeter para vocês o desafio dessa árvore, embora ela esteja meio seca, vamos dizer assim, mas seria muito desafiador para ela também estar cheia de flores, né? Mas ela não está plantada, não está nascida, vamos dizer assim, num solo super fértil, né? Ela está nascida, ela brotou, nasceu, cresceu, está bem madura aí, por sinal, num solo de pedra, um solo que a gente, assim, nunca poderia imaginar, né, que fosse possível. Mas é possível. Vou explicar por que é possível. Isso tem nome. Aí está o nome do nosso bate-papo. Lidando com situações adversas de forma positiva. Acredite em si mesmo. Gente, se eu não acredito em mim mesmo, acabou. Se eu não acredito que eu sou capaz, não adianta ninguém me convencer dessa questão, porque eu não vou acreditar. Tá? Então, eu tenho que acreditar em mim, na minha capacidade de lidar com os desafios, todos os desafios que surgem na minha vida, para me saber lidar com ele. Primeiro que a gente já, né, nós somos bem grandinhos, a gente tem que aprender a lidar com os desafios, ok? Que são os problemas que eu avisei para vocês. Mas acreditem em você mesmo. Você é capaz. Você consegue. Você conseguiu até hoje. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, vamos lá. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Às vezes, a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, por que que não dá certo? Nada dá certo para mim.
Eu planejei tanto, eu fiz tanto, eu coloquei data, eu fiz tudo certinho. Só pode ser Deus. Não tem. Será que Deus fez? O que que ele fez? Será que ele falou assim: ah, não, não vou fazer não, que aquilo ali não é bom para ela? O que que aconteceu que não deu certo? Por que que nada dá certo para mim? A gente não fala assim? A gente muitas vezes a gente cria muita expectativa no que a gente quer demais, que a gente acha que é no nosso tempo e não acontece. A gente quer assim, a gente não quer nem conversar com ninguém. A gente fica tão frustrado, mas tão frustrado que a gente não quer papo com ninguém. Há pessoas como eu, já aconteceu isso comigo, que a gente frustra até com Deus. A gente fala assim, por que eu? A gente tem mania de perguntar. Por que só comigo? Por que que toda vez que eu estou a conquistar algo, que eu estou para resolver alguma coisa, acontece isso comigo e não dá certo, né? Pode ser sim uma proteção divina, que às vezes acontece. Por exemplo, eu ia, né, para eu ia pegar um ônibus e ia para o centro, vou dar um exemplo. Aí, por algum motivo eu não fui, eu fico sabendo que aquele ônibus acidentou. Na hora vai vir na minha cabeça, nossa, foi um sinal. Eu sabia, gente, tava um trem falando aqui no meu coração que não era para mim, que não era para mim, e olha para você ver o que aconteceu. Acontece sim, né? Claro que acontece. Mas nem sempre é uma proteção divina. Às vezes, é uma forma de você se autoproteger, de você falar assim, se sentir, às vezes, até diminuída, para você não sofrer muito essa frustração, né? Para você não ficar pensando assim, nada acontece comigo, nada dá certo para mim. Mas nós vamos reverter isso aí. As coisas realmente nem sempre acontecem como gostaríamos, né? Igual eu falei. Elas sempre acontecem como e nós temos que saber lidar com isso, porque nem tudo vem do jeito que a gente planeja. Eu brinquei no início, quando o Gustavo saiu, corram que o piloto sumiu, vamos pensar no plano B. Não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar o avião cair, nós somos uma equipe, a gente vai dar um jeito. Ou seja, a gente está sempre tendo que reinventar, sempre tendo que mudar, para a gente poder se virar nos 30. Readaptar, gente. A primeira coisa. Não deu certo da forma que a gente está fazendo, vamos fazer de outro. Nós não temos problema, nós somos inteligentes. Agora nós temos tempo suficiente para pensar, para montar estratégias para ter outros planos, para ter outras visões. Então vamos readaptar. Manter o senso de humor. Deu errado? Para um pouquinho. Às vezes eu costumo falar com meu marido assim, ele está em home office aqui em casa, né? E ele é analista de sistema, às vezes dá um problema com ele assim, dá aquele pepino assim que na hora a pessoa não está analisando, né? E a pessoa não consegue achar o erro de jeito nenhum. Ele vai ficar nervoso, ele levanta, aí o que ele faz? Ele fala assim, não, eu vou dar uma... Aí ele dá uma andada, vai lá, bebe uma água. Ele falou, não, vou dar um tempinho aqui, porque aí a minha cabeça vai esfriar, eu vou voltar e vou conseguir. Dito e feito. Ele andou, deu uma, né? Ou às vezes ele vem e brinca um pouquinho, ele vem aqui comigo, mexe comigo aqui no meu escritório, aqui no meu home office, aí a gente dá uma quebrada aqui de clima, aí ele volta, retoma e consegue. Então, senso de humor. Aprenda a rir da situação. É fácil? Claro que não, imagina. Você tá lá brigando com seu marido, você vai começar do nada. Vai cair de costa, né? É lógico que não. Isso é óbvio que não. Você vai levantar, vai sair, licença, e vai sair e vai ficar rindo. Ai, meu Deus. Ô, Jesus. Deixa pra lá, né? Não vai revidar, não, gente. Por mais terrível que seja. Vai doer demais, vai doer demais. Mas faz o teste. Releva. Aprenda a rir da situação, não esqueça isso nunca. Não é sarcástica, tá? Não é rir desafiando as pessoas, obviamente. Não é rir da cara da pessoa. Você vai rir da situação com você mesmo, tá? Registre o seu sentimento. Você tá com raiva? Converse com você mesmo. Sinta.
Eu aprendi muito essa questão de falar com Deus. Falar com Deus não é eu estar aqui num minuto e falar assim, ai meu Deus, por favor, me ajuda. Nossa, eu tô nervosa, como é que eu vou fazer? Ai, são 30 pessoas na sala, não, será que vai dar certo? Ai, meu Deus do céu, será que fulano vai gostar de mim? Não, eu vou falar assim, Deus, amanhã, 10 horas da manhã, eu tenho um horário com o Senhor e eu vou conversar com o Senhor. E eu preciso desse horário. E 10 horas da manhã você vai estar sentada num lugar aconchegante, gostoso, super tranquilo, sem barulho, só você e ele. E te digo mais, vai com um caderninho, um papel, uma caneta, porque às vezes você não quer falar alto, né? Porque às vezes você está num lugar, a pessoa vai falar assim, que gente, o que foi? Você está falando sozinha aí, né? Vai entrar no quarto, alguma coisa assim. Você escreve, mas marca, agende um horário só para ele. Porque às vezes a gente tem mania de tudo é muito corrido, a gente fica assim, ai meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí já começa a fazer de novo. Nem parou, ou então tá fazendo em oração. Não, é conversa com Deus. Isso muda a vida da gente, mas é muito, muito, muito. E para melhor, porque você vira um paciente de Deus com a hora marcada. E faz disso uma rotina. Todo dia, 10 horas da manhã, eu tenho um horário agendado com Deus. Não posso faltar. Caso aconteça algum imprevisto, como toda consulta, você liga desmarcando. Parece coisa de doido? Sim, é muito engraçado, mas funciona. Não esqueça de amar a si mesmo, vou repetir. Se você não gosta de você, não adianta seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, quem for. O gosto não é o mesmo, o valor não é o mesmo. Porque a pessoa que gosta de você não sabe o que está passando dentro de você. Ela gosta de você de uma forma diferente. Por mais que você seja uma pessoa muito explícita, que passe todo aquele sentimento que você tem, toda aquela dor que você está sentindo, só você que conhece você. Então, se você se amar, se você gostar de você mesmo, você vai aprender a se perdoar. Vai aprender a lidar com as suas dores com você mesmo. Como que seria isso, Daniela? Conversar com você mesmo. Ô, Dani, mas vamos pensar aqui. E se fosse de outra forma? Não fica triste, isso vai passar. Vamos pensar numa outra opção. A gente, vamos falar de um assunto muito vigente agora, nesse momento. Dinheiro. Não tem o dinheiro agora? Vamos pensar no plano B. Calma, vamos pensar, vamos ficar tranquila. Qual é a outra opção que a gente tem? E dê um tempo ao tempo, enquanto a sua mente e você vai pensando, vai retomando toda a sua memória, das suas estratégias, para você poder retomar a situação, pegar a rédea e conseguir resolver. Gente, isso funciona. Então vamos lá. Dani, Oi. vamos. Estamos quase na hora da gente dar uma pausa. O Zoom já me avisou aqui. Ah, tá, que é os 40 minutos, né? Aí Tá. nós temos só 5 minutinhos agora, viu? Então tá, vou fechar então só com o termo, tá? Então, gente, nós vamos entrar no termo resiliência. Tudo isso que eu falei. Eu vou entrar só nessa parte para a gente entender. Na física, ele é um termo de física, tá? Ele vem do latim resilire, que é voltar atrás. É redundante, mas é isso mesmo. Em latim é assim mesmo, tá? É a possibilidade, a característica que um corpo tem de voltar a ser o que era antes. Vou dar um exemplo mais bobinho do mundo. Sabe aquele travesseiro que a gente fala da NASA, que a gente dorme nele, ele afunda ele todinho? E quando você sai dele, ele vai e volta todo e fica como se nada tivesse acontecido? É aquilo ali. Aquilo ali é ser resiliente. É como aquela árvore que eu coloquei lá na primeira foto. Ela é resiliente. Ela se superou. Ela nasceu de uma pedra. Que para nossa concepção, uma árvore nascer de uma pedra não é uma coisa muito normal. Beleza? Então fica aí a dica de resiliência. Eu vou deixar aí para vocês umas outras frases para vocês lerem para a gente retomar aí sobre a resiliência. Combinado? Porque cai, né, o Gustavo?
o Zoom ele cai de repente, tá bom? Um beijo, até mais então, tá bom? Eu vou caçar aqui a frase pra gente colocar. Então, gente, agora a gente vai dar uma pausa e aí a gente entra na parte 2, aquele outro ID e com a mesma senha. E aí eu peço que vocês tentem articular, mandar mensagem, avisar. Agora teve algumas pessoas que não conseguiram entrar. A Rose Liene, se não me engano o nome, ajudou muita gente nesse momento. Então, vamos tentar, né, divulgar que agora é a parte 2, que é aquele outro novo ID, tá bom? A gente dá uma pausa agora e aí a gente volta daqui 10 minutinhos, ok? Combinado.